Boa noite, galera. Meu nome é Esdras Alves. Estou na apresentação de matemática e com o objetivo de resolver uma proposição através do método dedutivo. Eu trouxe um resuminho básico, né, que por muito tempo as implicações, as equivalências sempre foram demonstradas pelo método da tabela verdade, que é um método um pouco mais extenso, né? Você subdivide muitos pontos e depois vem uma forma mais eficiente, que é o método dedutivo. Você consegue simplificar mais as operações e você consegue provar de uma forma mais simplificada. Bom, nessa explicação, a primeira etapa dela, a gente tem o objetivo de provar a seguinte expressão, que é essa daqui, em vermelho. P e Q, ou não P, é equivalente a não Q condicional não P. Essa é a operação que a gente tem que testar e provar se ela é verdadeira, ou seja, se essa primeira parte é equivalente a essa. Então, a gente vai dividir, né, a resolução em duas partes. Eu vou trabalhar com a primeira parte agora, que é P e Q ou não P. A gente vai aplicar nessa primeira parte, de início, a regra da distributividade. Então, o que que essa regra diz? No caso aqui, a gente tem dois operandos, né, o I e o OU, e a gente precisa fazer essa divisão para que a resolução seja possível, né, seguir o fluxo. Então, aqui a gente fez essa divisão, aplicamos a distributiva, e temos agora a nova expressão, que é P ou não P, e Q ou não P. Então, a gente testa todos os operandos e colocamos um condicional entre eles, né? O condicional I. Então, P ou não P, I, Q ou não P. Então, a gente consegue ter um valor único aqui. Nessa primeira parte, a gente vai trabalhar nela, temos aqui o P ou não P, que resultou em uma tautologia, porque no condicional operando ou, só precisamos de um verdadeiro, ou seja, P aqui assumiu o valor de verdadeiro. Caso aqui fosse um I, condicional I, teríamos aqui uma contradição, né? Porque o valor final seria falso. Então, a gente assume essa primeira parte como verdadeira, valor de verdadeiro, e seguimos na resolução. Então, essa primeira assume o valor de verdadeiro e Q ou não P. Então, verdade e Q ou não P. Nessa aqui, agora, a gente aplica a propriedade da identidade, né? A gente não consegue fazer essa comparação sem antes resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Então, a gente precisa resolver essa primeira parte do parêntese. Então, quando ela sai essa expressão, ela se torna um resultado aqui embaixo. Então, o resultado dessa primeira parte é Q e não P. Q ou não P, perdão. O resultado da primeira parte Q ou não P. Então, toda essa parte aí que o meu cursor está circulando assume o valor de Q ou não P. Partindo para a segunda parte, agora a gente vai trabalhar com o lado direito da equivalência aqui, né? O não P condicional, o não Q condicional não P. Bom, aqui a gente vai aplicar agora a dupla negação. Então, temos os operandos aqui. Deixa eu só separar aqui os textos. A gente aplica agora a dupla negação. Então, eu nego toda a expressão duas vezes. E agora a gente tem essa divisão. Então, a leitura fica a negação da negação de Q condicional não P. Negação de P. Para resolvermos agora a expressão, a gente vai usar a negação da condicional. Então, aqui a gente tem uma regra que alguns professores falam como o mané. Eu mantenho a primeira e nego a segunda. Então, aqui a gente passa a ter a negação da negação de P, nessa nova expressão. Então, eu mantenho a primeira e nego a segunda. Alguns professores falam como a regra do mané. Aqui agora a gente aplica a resolução, né, dessa dupla negação. Então, você negar duas vezes é você afirmar. Então, a negação da negação é a afirmação. Então, P ele volta ao valor original dele de verdadeiro. Então, P está aqui como verdade. Ele assume um valor positivo. Então, a leitura fica a negação da negação de Q e P. Esse é o novo valor.
Agora, nessa expressão aqui, a gente entra na lei de De Morgan. A gente pode aplicar De Morgan aqui. E o que é que De Morgan diz? Eu tenho um resumozinho. Na lei de De Morgan, a gente tem que fazer a seguinte aplicação. Eu vou trocar o i pelo ou e vou negar os dois lados. Então, aqui a gente tem o operando i, né? Eu vou substituir ele pelo operando ou e vou negar os dois lados. A negação de Q, ele se torna verdadeiro, e P, a negação de P, ele se torna falso. Então, P de verdadeiro, ele se torna um falso, e o Q, a negação de Q, ele se torna um valor verdadeiro. A gente aplicou aqui a lei de De Morgan. Então, ela finalizou em Q ou não P. Aqui eu trouxe de forma mais tabelada, né? Os passos que a gente fez explicado. Eu acredito que aqui a gente consiga visualizar melhor. Então, o que é que aconteceu aqui? Eu tenho as 8 etapas, né, as 8 expressões, que vão mudando de acordo com a resolução, com a justificativa. Aqui eu tenho a proposição, e aqui a gente tem as seguintes explicações, né? Como eu expliquei anteriormente, na primeira linha aplicamos a distributiva, na primeira linha aplicamos a distributiva. Na segunda linha, aplicamos a tautologia, né, em P ou não P. Aplicamos a tautologia aqui, e ela assume o valor de verdadeiro. Na terceira linha, aplicamos a regra da identidade, e deu a prioridade, né, ao que está dentro do parêntese. Então, temos agora aqui ou não P. Na quinta linha, aplicamos a dupla negação, então negamos toda expressão. Na sexta linha, a negação da condicional. Bom, vimos aqui também a regra do Mané, né? Mantém a primeira, nega a segunda. E na sétima linha, a lei de De Morgan, que a gente troca o i pelo ou e nega dos dois lados, as duas partes. E resulta em Q ou não P. Então, se a gente puxar aqui, ó, a linha 8 com a linha 4, que é a 4 é a resolução da primeira e a 8 é a resolução da segunda, a gente tem uma equivalência. Os dois valores, os dois lados, eles são equivalentes, eles são iguais. Aqui a gente tem a resoluçãozinha. Então, Q ou não P é equivalente a Q ou não P. Então, a primeira parte da expressão, ela é verdadeira, ela é igual à segunda, espelha. Então, aqui a gente tem a tautologia, né? Tem os valores verdadeiros e tem a equivalência. Então, a finalização é essa. Eu trouxe, como o professor tinha sugerido, escolher entre o método dedutivo ou a tabela verdade, eu trouxe a exemplificação do método dedutivo. Só que esse método que eu utilizei é um método ainda um pouco menos simplificado. Então, a gente tem a outra parte do método, né, que usa modus tollens, que vai usando todas as expressões já simplificadas. Então, você já vai fazendo as eliminações. Mas aqui eu trouxe de uma forma mais explicada, né, passo a passo, sem a gente fazer aquelas eliminações de modus tollens e as afins, e eu trouxe as explicações em partes. Então, a gente usou a lei de De Morgan, a gente usou a dupla negação, a gente usou o princípio da identidade, para resolver essa questão, que de início ela assumia esses valores aqui. Então, essa foi a apresentação. Espero que eu tenha atendido aí